Graça e paz, sejam bem-vindos, pode tomar seu lugar. Eu quero convidar você nesta hora a abrir sua Bíblia comigo, livro de Josué, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aleluia. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que o nosso entendimento se abra agora. Espírito Santo, nos ajude, por favor, para que possamos receber esta palavra, guardá-la no nosso coração e podermos nela caminharmos e praticarmos, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, iniciar esta palavra nessa noite com uma pergunta. Você sabe qual é o ambiente propício para a realização de um milagre? Pense um pouquinho nisso. Qual é o ambiente propício para que se realize um milagre, para que Deus realize um milagre? E a resposta que eu dou a você a essa pergunta é: em meio à necessidade. Quando você tem uma necessidade, ali está estabelecido um cenário propício. Quando você está passando por uma necessidade, você tem um cenário preparado para que o milagre seja realizado na sua vida. Portanto, se você entrou aqui nesta noite e você tem uma necessidade, se você está passando por algum nível de luta, por alguma situação difícil, porque isso todos nós passamos, todos nós vivemos momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de dores. A nossa vida ela não se constitui somente de alegrias, de paz, de tranquilidade, de gozo, mas também de lutas. E essas lutas, muitas vezes, elas geram no nosso coração, na nossa vida, uma necessidade. E é nesse campo que nós precisamos de um milagre. Todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus, quando Jesus esteve vivo entre os apóstolos aqui na terra, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, essas pessoas, você pode ver na Bíblia, elas só experimentaram o milagre porque elas tinham alguma séria necessidade na sua vida, naquele momento. Então, eu afirmo, se você nesta noite entrou aqui, você está passando por uma dificuldade, por uma tribulação, eu quero te dizer, você está no lugar certo nesta noite para que um milagre seja realizado na sua vida. É isso que Deus precisa. O que não quer dizer necessariamente que irá acontecer. Mas o lugar onde o milagre acontece nas nossas vidas é onde há a grande carência do agir e do mover de Deus nas nossas vidas, onde as nossas forças humanas, muitas vezes se esgotaram, e os recursos que nós necessitamos, recursos naturais, eles já não
não suprem mais a nós. Esse livro que nós acabamos de ler, o livro de Josué, é um livro que fala a respeito da atuação direta de Deus em meio a uma grande conquista do seu povo. Josué era o líder do povo de Israel. Logo que Moisés havia morrido, Deus levanta Josué e ele assume a liderança de Israel. E agora Josué estava à frente desse povo, diante de um grande desafio. Eles precisavam conquistar Jericó. Eles precisavam continuar a caminhada deles em busca, em direção, em rumo à terra da promessa. E agora eles se encontravam diante de uma cidade, diante de uma muralha muito grande, diante da impossibilidade, mas eles tinham que conquistar Jericó para poder continuar ali a sua caminhada. Mas como fazer isso? Como conquistar uma cidade toda protegida por uma muralha muito alta? Aqui nós podemos aprender um princípio espiritual muito importante. Sempre que uma conquista parecer a você improvável, acredite que nós seguimos o Deus dos impossíveis. Você é servo do Deus das causas impossíveis. Amém? Ele é o único Deus santo das causas impossíveis, não tem outro. Somente Ele pode nos dar a vitória. Se nós queremos alcançar, se você deseja alcançar grandes conquistas na sua vida, então vai precisar da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. As coisas que Deus, melhor dizendo, as coisas do nosso Deus para nós, elas são coisas tremendas, elas são coisas extraordinárias. E quando Deus, Ele olha para a nossa vida, Deus, Ele fita os olhos dele em nós, Ele decide, Ele deseja nos abençoar. Quando Deus, Ele olha para você, Ele tem no seu coração o desejo de abençoar a sua vida. Você vai dormir como prisioneiro, como José no Egito. Você vai dormir como prisioneiro e você vai acordar o segundo homem mais poderoso de uma nação. Posso ouvir um amém? Porque foi isso que Deus fez na vida do seu servo José no Egito. Você é tirado de trás dos currais, de trás das ovelhas, de trás das malhadas, como diz a palavra do Senhor, para receber. Você está numa condição em que muitos não apostam nada na sua vida, mas não tem problema, porque quando Deus, Ele fita os olhos dele em você, Ele deseja te abençoar. Foi assim que Ele fez com Davi. Ele tirou Davi de um dia para o outro. Davi saiu de uma posição de um cuidador de ovelhas do seu pai, de alguém que ninguém lembrou dele, de alguém que ninguém se importou com ele, mas no dia seguinte, ou dias depois, posteriores, ele recebeu ali a unção de Deus, e Deus o levantou rei de Israel, e Davi foi o maior rei de toda a história de Israel. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus estava nesse negócio, Deus estava na vida de Davi. Ah, que coisa maravilhosa. Um dia você é matador de leão, matador de urso, no outro você é matador de gigantes. Aleluia. É isso que Deus vai fazer nesta noite com você que entrou neste lugar e está passando por um momento de aperto, por um momento difícil. Você que está vivendo uma luta interior, uma luta emocional, você que muitas vezes não sabe o caminho, você que entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra nesta noite, pois esta é a palavra de Deus para você nesta hora. Deus fará um milagre na sua vida se você crer. De glória a Deus. Você é tirado como Deus fez com Daniel, você é tirado em um dia da condição de servo, da servidão,
para depois tornar-se presidente, como Deus fez com a vida, governante, como Deus fez com a vida do seu servo Daniel. Eu fico maravilhado, irmãos, de pensar e de ver o que Deus fez na vida de Josué, como Deus o capacitou, como Deus o preparou para grandes, não uma só, mas para muitas grandes conquistas. E nós lendo esse texto, essa história, nós podemos aprender com Josué muitas coisas que podem nos ajudar a conquistar o que nos parece, muitas vezes, aos nossos olhos, impossível. Eu quero começar dizendo para você, em primeiro lugar, que coisas fáceis não necessitam ser conquistadas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, coisas fáceis, meu irmão, não necessitam ser conquistadas. Claro que não. Jericó, irmãos, ele era para Israel naquele momento, a conquista de Jericó foi um dos grandes desafios. Era uma cidade, como nós lemos, totalmente fechada, uma cidade protegida por muros enormes, protegia aquela cidade como um forte. Aquela cidade, ela era aos olhos de muitos impenetrável. Ninguém poderia entrar ali. Parecia uma cidade, aqueles muros pareciam muros intransponíveis. Entretanto, o povo de Israel, o povo hebreu, precisava passar por aquele lugar. Meu irmão, quando Deus determina que o seu povo, que o seu filho, tem que passar por aquele lugar, não há muralha, não há gigante, não há pessoa alguma, não há lei alguma, não há nada que possa impedir e que vai impedir, porque se Deus decidiu, se Deus determinou, assim vai acontecer. É o que estava acontecendo agora com o seu povo. Eles tinham que passar por Jericó, eles precisavam conquistar Jericó. Esse era ali o primeiro desafio deles, propriamente dito, na sua conquista. Só que se você lembrar, a palavra de Deus diz que dias antes deste acontecimento, o povo de Israel estava diante de um grande desafio. Eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Bem naquele momento onde provavelmente o rio estava muito cheio. Eles tinham que passar para o outro lado. E Josué, sabendo disso, Josué então chama o povo, convoca o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Preparem-se. Tome uma atitude, tome uma decisão, se consagre, porque amanhã o Senhor fará coisas grandes. E a Bíblia diz que o povo creu na palavra de Josué. Então eles naquele dia, no dia marcado, na hora marcada, eles viram aquelas águas se separando, eles viram aquele rio se abrindo, e a Bíblia diz que o povo passou ali naquele lugar a seco. E a partir desse evento na história de Israel, eles passaram a acreditar, ainda mais a crer que o Senhor iria com eles, que o Senhor estaria à frente deles, em direção à terra da promessa, mesmo que eles tivessem que encarar terríveis batalhas. Meu irmão, você precisa crer nisso nessa noite. Ainda que você tenha que passar por terríveis batalhas na sua vida, o Senhor vai à sua frente. Ele vai preparando o caminho, Ele vai abrindo as portas, Ele vai separando as águas, Ele vai destruindo as muralhas para que você, para que o seu filho, para que o seu povo passe e chegue à terra da conquista. Aleluia! Aqui eu vejo no verso 2, e isso eu entendo que é uma necessidade nas nossas vidas. Temos que ter uma ousadia diante de um desafio, de uma conquista. Eles precisaram ter ousadia. Deus disse
que havia entregado Jericó nas mãos de Josué. Nós temos a péssima mania, queridos irmãos, você vai concordar comigo, de acharmos que só porque Deus prometeu, tudo será fácil. Ah, Deus prometeu, está no papo, essa vai ser fácil. E quando as coisas apertam um pouquinho, quando as coisas ficam um pouco difíceis, então nós começamos a ter medo, nós passamos a temer. Veja, Deus havia escolhido Josué para coisas grandes. Isso quer dizer que os seus desafios seriam enormes também. E se Josué tivesse ou viesse a se deixar levar pelo temor, talvez ele não conseguiria. Se ele tivesse deixado se levar pelo temor, ele não teria conseguido conquistar a promessa. Diga comigo, ousadia. Diga comigo, coisas fáceis não necessitam ser conquistadas. Ousadia é o que Deus espera de mim. Em terceiro lugar, eles precisavam de uma estratégia de conquista. Sempre é importante nós lembrarmos disso. Nós temos que buscar a Deus estratégias, as estratégias corretas. O verso de número 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim vocês vão fazer 6 dias. Cerquem por 6 dias a cidade. No 7, vocês vão dar 7 voltas. O 7º dia será mais desafiador. Rodeie uma cidade inteira uma vez por 6 dias. No 7º, os sacerdotes irão à frente da arca. E após a 7ª volta naquela cidade, vocês vão tocar o chofar. Eles teriam que tocar as trombetas. Esta era a ordem, esta era a estratégia de Deus para Israel. Sabe, amados, o chofar é uma espécie, você sabe, alguns conhecem, você tem ouvido nós tocarmos o chofar, mas o chofar, desde os tempos da antiguidade, desde os tempos de Israel, era uma espécie de uma trombeta nos dias de hoje. Uma trombeta de um chifre de um determinado animal. A que nós temos aqui é um chifre de antílope. Esse é o chofar que nós usamos aqui. E o chofar nos dias bíblicos, no meio do povo de Israel, ele era tocado, ele era utilizado pelo atalaia que tocava, o atalaia de um exército que soprava para tirar um som daquele chifre. E quando os sacerdotes que iam à frente de Israel, eles tocavam aquele chofar, eles estavam convocando o povo. Portanto, lembre, toda vez que um chofar tocar na sua vida, saiba que Deus está chamando a sua atenção. Talvez você nunca parou para pensar porque quando você ouve o sonido, ou melhor, o som do chofar, você sente algo, não sei se isso acontece com todos, mas eu imagino que os mais sensíveis sentem isso, sentem alguma coisa no seu interior. Saiba que é Deus chamando você, chamando a sua atenção para aquilo que Ele está falando, para aquilo que está acontecendo. O som do chofar era um comando de ação para o povo de Israel. Era uma chamada de atenção, olha, vai acontecer alguma coisa, eu quero que vocês façam alguma coisa. E o que Israel aqui nesse contexto precisava fazer quando ouvissem o som do chofar, era o quê? Gritar. Diga comigo, gritar. Eles tinham que gritar, somente isso. Quando ouvirem o chofar tocar, vocês vão gritar. E a força daquele grito derrubaria as muralhas. Uma estratégia de Deus. Pensando hoje nessa estratégia, parecia algo, irmãos, meio estranho. O povo de Israel
uma multidão de pessoas, número elevadíssimo, talvez mais de 3 ou 4 milhões de pessoas, em volta daquela cidade, e começaram a gritar em direção daqueles muros. Deus faz as coisas como Ele quer. Diga comigo, Deus faz como Ele quer. Não é como eu quero, como nós queremos, é como Ele quer. Quem diria, irmãos, para nós que uma cidade fortificada cairia naquele dia ao som de um grito? Alguém pode pensar, a cidade caiu porque ela foi rodeada 7 vezes no sétimo dia. Ou então alguém pode dizer, a cidade caiu porque os sacerdotes tocaram o chofar. Não. Ou então você pode dizer, as muralhas caíram porque o povo gritou. Não. As muralhas caíram porque Deus quis que elas caíssem. Aleluia. A grande questão é que eu e você, nós temos que estar no time de Deus, no momento certo. Nós temos que estar na carona de Deus, naquela hora exata. É a hora do milagre, é a hora da liberação do poder, é a hora onde nós estamos sensíveis, ouvindo Deus e Deus falando conosco, e nós obedecemos a voz dEle, e o milagre acontece na nossa volta. Querido irmão, se você quer conquistar grandes coisas, peça a Deus as estratégias, assim como Ele fez com o povo de Israel. Peça as estratégias de Deus para a sua conquista. O que é que você deseja conquistar ainda esse ano? O que é que esse ano você ainda não conseguiu conquistar, você deseja conquistar? Peça a Deus uma estratégia e Deus vai te abençoar. Deus vai à sua frente. Você pode hoje ser um excelente estrategista. Isso é muito bom. Eu admiro. Mas o melhor e a melhor estratégia é a forma como Deus faz. Aleluia. Quando Deus começa a agir, já está tudo consumado. Nada pode resistir ao Senhor, ao toque do nosso Deus. Amém? Nada e ninguém. Aleluia. Amados, para nós conquistarmos o impossível de Deus, é preciso o agir do Deus dos impossíveis. O versículo 5 nos fala, ele diz assim, e será que tocando-se longamente a trombeta, o chofar de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aleluia. Veja que o que parecia tão difícil se torna tão simples mediante o agir de Deus. Quando Deus está no negócio, irmãos, aquilo que parece ser impossível se torna possível, porque Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus por isso. Eu fico impressionado com o poder de Deus. Quando o Senhor age, quando o nosso Deus age, as coisas simplesmente acontecem. É tão maravilhoso, irmãos, quando temos essa experiência de nós olharmos e ficarmos boquiabertos, dizendo, meu Deus, só o Senhor para fazer isso, só o Senhor para agir, só o Senhor para liberar a bênção, só o Senhor para abrir o céu, Senhor, só o Senhor para ouvir a minha oração, a minha intercessão, só o Senhor. Não há quem possa resistir à vontade de Deus. Não foi a força do grito de Israel que derrubou as muralhas, mas foi o poder da manifestação de Deus naquele lugar, naquela necessidade. O Senhor tinha uma promessa a cumprir na vida de Israel, e nada pode impedir a realização das promessas do Senhor, a não ser a nossa desobediência às suas condições.
Muitas vezes nós não vemos o milagre acontecer, porque nós somos filhos desobedientes, porque nós saímos da linha. A bênção do Senhor, irmãos, ela é condicional. Queremos ser abençoados, mas tem uma condição para isso. E a condição é nós permanecermos fiéis na presença de Deus, obedecendo aos seus princípios e mandamentos. Eu quero concluir nesta hora. Aquele, irmãos, foi o tempo de conquista para Israel, para o povo de Israel, que conseguiu ali destruir as muralhas de Jericó, por causa do poder de Deus. Quando eles obedeceram, eles gritaram, depois de ouvir ali o toque do chofar, eles viram aquelas muralhas se despedaçando diante deles, e cada qual na sua frente adentrou para tomar posse daquela cidade. Eu quero finalizar, querido, dizendo para você algo: o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, escute bem isso nessa noite, o nosso Deus, igreja, Ele tem preparado coisas impossíveis para mim e para você, coisas impossíveis para serem alcançadas. Aquilo que parece aos nossos olhos impossíveis, eu quero reafirmar nesta noite, é possível para Deus. Aquilo que você olha e diz aos olhos humanos, não vai dar certo, eu quero te dizer, Deus diz a você, vai dar certo, confia em mim. Eu quero convidar você a crer nisso, nesta palavra, nesta noite. Crer, irmão, significa confiar plenamente em Deus, que Ele te fortalecerá para vencer a todos os grandes desafios que você terá pela frente. Quero também te desafiar, igreja, a se alegrar em meio à sua luta. Está tendo luta, está passando por uma dificuldade, alegre-se. Seja grato. A Bíblia diz para nós agradecermos a Deus sobre todas as coisas, por todas as coisas. Transforme a sua atitude pessimista a partir desse momento na visão de que o Senhor, Ele é com você, Ele é comigo. Sabe, você olha as circunstâncias e você é tentado, porque o diabo, ele não perde o tempo. O diabo está ali marcando o território, ele está observando, e quando ele olha e ele sabe que eu e você estamos olhando para as circunstâncias, ele se manifesta, ele quer nos colocar medo, ele quer nos fazer desistir, ele quer que nós olhemos e percebamos uma muralha enorme, intransponível, não conseguiremos ultrapassar, vamos desistir. É isso que o diabo faz. Mas quando você está fiel ao Senhor, quando você está ouvindo a voz do Espírito, e você está diante daquilo que aos olhos humanos é impossível, você ouve uma doce voz dizendo, vai filho, porque eu sou contigo, não desista, eu estou ao seu lado, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão e te guio, aleluia. É assim que nós ouvimos o Senhor. Agora, em meio à sua luta, quero te lembrar de uma coisa: tome cuidado para você não se perder. Em meio da sua conquista, tome cuidado para você não se perder. É muito fácil, irmãos, é muito fácil nós nos perdermos em meio à nossa arrogância, ou em meio à arrogância, em meio ao egocentrismo, em meio à prepotência, muitas vezes, na nossa vida. Quando nós começamos a conquistar as coisas grandiosas, começamos a ir bem, as coisas começam a fluir, nós começamos a ser prósperos, nós começamos a ser abençoados, nós começamos a ver as coisas que nós nunca havíamos sonhado antes acontecendo agora. É comum, diante desse cenário, você muitas vezes se olhar, você se ver maior do que se é. Tome cuidado com isso. Achar que você é mais especial do que os outros. Olhar para os outros, enxergar os outros
como objetos, porque as nossas atitudes muitas vezes podem nos levar a olhar para os outros desta forma. Objetos a serem conquistados por nós. Não, não faça isso. Não permita nunca isso na sua vida, porque será a sua derrota, será a sua falência. Lembre-se que nenhuma conquista, amados irmãos, vale a pena se o preço for pisar em vidas. Não vale a pena. Se o preço for a traição, não vale a pena. Se o preço for passar alguém para trás, não vale a pena. Não vale a pena perder a dignidade, vender o caráter, não vale a pena. Que o Senhor ajude-nos a vivermos na dependência, sendo simples de coração, dependentes dEle completamente e prontos para ouvir a voz dEle. Convido você a se colocar em pé neste momento, no seu lugar. E eu quero orar por você. Deus tem coisas maiores para você. Aqui nessa terra, Deus tem coisas maiores para você. Mas sobretudo, irmãos, Deus tem o reino dos céus para cada um de nós. E é para lá que nós vamos. Esta é a maior conquista que o homem pode alcançar na sua vida. E essa conquista não é pela minha força, não é pela força do nosso braço. Essa conquista não é porque você é bonzinho ou malzinho, porque você se acha bonito ou você se acha feio, não. Essa conquista, o reino dos céus, não é porque nós temos recursos ou não temos, não. O reino dos céus é por causa da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus por nós. E é para lá que nós vamos por causa desta graça, esse presente merecido do nosso Deus.